aqui com mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, veículo de comunicação da União Planetária, pioneira em comunicação positiva no Brasil. Aqui a comunicação é sempre elevada. Vibrações elevadas transformam o mundo. Acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube. E hoje temos o privilégio de entrevistar Edza Lopes. Vamos falar de comunicação não violenta. Muito bem-vinda, Edza. Obrigada, Luana. É um prazer estar aqui hoje com vocês. A Edza é enfermeira, especialista em saúde pública, educadora parental, terapeuta holística, comunitária, transpessoal, psicodramatista, coach, facilitadora de cursos na área de comunicação não violenta, mediação de conflito e promoção da saúde. Edza, mais uma vez, muito bem-vinda. Comunicação não violenta, o que é isso? Olha, normalmente as pessoas quando escutam o termo comunicação não violenta, às vezes elas pensam numa fórmula mágica capaz de resolver todas as coisas. Mas a comunicação não violenta, ela é muito mais do que isso. Então, o macho costuma dizer que é uma forma de ser e estar no mundo. Quando você entra em contato com aquilo que se passa dentro de você, com aquilo que é importante para você e com aquilo que é importante para o outro. E aí você aprende uma forma de se expressar de forma que você consiga expressar aquilo que é importante para você, que você consiga ouvir o que é importante para o outro e juntos vocês consigam encontrar formas, caminhos de atender a necessidade um do outro de forma que todos saiam ganhando, que seja boa para todos. E Edza, como se deu a sua trajetória com a comunicação não violenta? Como você se apaixonou pelo tema? Como se deu todo esse processo na sua vida? Olha, isso foi há uns 15 anos atrás, um curso chamado Agentes da Paz na Unipaz DF. E eram 6 encontros e um desses encontros foi com Dominique Barter, onde ele trouxe a comunicação não violenta. E aí eu posso dizer que foi amor à primeira vista. Eu fiquei assim, sedenta daquele conteúdo, eu comprei o livro, eu comecei a ler o livro. Depois, junto com um grupo que é uma OCIP, Vida e Juventude, com o pessoal do SESC, que tinha mais um outro grupo, nós trouxemos Dominique Barter para um curso de 40 horas. E depois desse curso, eu comecei a levar a comunicação não violenta para a Secretaria de Saúde. Porque na época eu sou enfermeira e eu trabalhava na vigilância epidemiológica com as políticas de promoção da saúde. E um dos eixos da política é a promoção da cultura da paz. Então, a comunicação não violenta era uma das atividades ligadas a esse eixo de cultura de paz. E aí foi uma paixão que só foi crescendo. E aí eu fui buscando outros cursos, me aperfeiçoando cada vez mais. E como se dá a diferença da comunicação não violenta com outras técnicas de comunicação? O que difere uma da outra? Olha, como eu falei anteriormente, a comunicação não violenta, ela não é só uma metodologia. Apesar de que quando as pessoas conhecem a comunicação não violenta, porque ela tem os seus componentes, eles acham que aquilo é como se fosse uma regrinha ótima para você seguir, decorar e aplicar. Só que na verdade não é isso, a comunicação não violenta, acima de tudo, é uma forma de ser e estar bem com você para que você consiga estar bem com o outro. Então ela trabalha, em primeiro lugar, a autoempatia, você ser capaz de olhar para dentro de você, saber aquilo que está acontecendo dentro de você, como é que você se sente diante de algo que ocorreu, qual a sua necessidade que não está sendo atendida e como você pode expressar essa necessidade ao outro. E, por outro momento, ela também permite esse olhar para o outro. Então, com que lente o outro está vendo aquele fato, aquela realidade? Qual seria o sentimento dele? Qual seria a necessidade? Então, na verdade, o que eu vejo da CNV? Então, eu vim de uma trajetória de Unipaz. Então, a Unipaz, ela me permitiu ampliar a consciência
sobre a minha sombra, sobre aquilo que acontecia comigo, mas a CNV, ela me trouxe essa forma de expressão. Como eu expresso aquilo que está vivo dentro de mim? Como eu consigo expressar aquilo que é valoroso para mim? Sem engolir, sem me machucar e sem machucar o outro. Né? Então, para mim, é um dos grandes ganhos, uma grande preciosidade da CNV, e que difere de outras metodologias que entram no campo do aprendizado, da aplicação lógica e racional. A CNV é muito mais do que isso. É uma forma de vida, de estar no mundo. Perfeito. Você falou dessa forma de expressão. Realmente, se a gente é violento com nós mesmos, a gente vai ser violento com o outro. Essas relações recíprocas são sempre de espelho, reflexos. Exatamente. Tem toda razão. Então, não tem como a gente querer paz com o outro se internamente a gente vive em conflito. Não tem. Não tem. Então, eu acho que essa é uma outra preciosidade da CNV, porque, para mim, ela é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de autopercepção, é um caminho de autoempatia, é um caminho de autocompaixão, de autoperdão. Porque quando você faz essa trajetória interna, que você entra no equilíbrio, isso te permite olhar o outro com uma outra lente. Porque se você consegue acolher a sua humanidade imperfeita, com todas as suas dificuldades, te permite olhar para o outro e acolher o outro também na sua imperfeição, nas suas dificuldades. Então eu vejo que esse processo ele é fundamental. Fundamental. E o macho, ele costuma dizer, né, a CNV, eu não disse anteriormente, foi uma metodologia elaborada por Marshall Rosenberg, que ele é um terapeuta americano, e ele dizia que se você não dá conta de fazer empatia com o outro, se recolhe e faz empatia com você. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Certo. É o primeiro passo. Porque se você não faz esse processo, mesmo que você vá seguir as regrinhas, né, que eu vou falar daqui a pouco, os passos da CNV, ele vai soar ao outro, a expressão dele vai vir como algo frio, distante, formal e às vezes até agressivo. Fica um pouco falso. Falso. E como a comunicação tem a ver com a comunicação não verbal, às vezes você está usando as palavrinhas da CNV, o dedinho está aqui, o corpo está rígido, você está com o nariz empinado. Então você pode estar dizendo uma coisa, o seu corpo está dizendo outra, porque não existe uma coerência entre o interno com o externo. E como são os passos? Quais são esses passos que você acabou de citar? Bom, são 4, né? O primeiro deles, que é fantástico, é a observação. Na observação, o macho costuma dizer que é olhar aquele fato que aconteceu, sem as críticas e sem os julgamentos. E aí tem algo interessante que eu fui aprender com o tempo, que o macho não diz que nós não temos que criticar e nem julgar, porque a crítica e o julgamento são inerentes à condição humana. Mas a crítica e o julgamento que eu faço de um fato é meu. Ele diz respeito à lente com a qual eu olho aquele fato. Se é meu, é problema meu. Não tem que estar jogando para o outro. Pode estar cheio de crenças limitantes, imagens. Com certeza. É a minha lente com que eu estou avaliando. Sim. Outra pessoa, se você estiver olhando o mesmo fato, talvez você esteja fazendo uma avaliação, uma crítica diferente da minha, porque a sua lente é outra. É o 6 e o 9. É o 6 e o 9. Entendeu? É outro olhar. Então, se nós buscamos a conexão com o outro, porque esse é o foco da CNV. Não são esses passinhos, é como eu me conecto empaticamente com o outro. Se eu desejo realmente isso, criar esse canal de comunicação com o outro, eu vou deixar minhas críticas comigo. Eu vou falar com o outro daquele fato, daquilo que realmente aconteceu. Sim.
Quando você se atrasou, aí entra o segundo. Como é que eu fiquei? Eu fiquei aborrecida. E aí entra o segundo componente, que é o sentimento, porque todas as coisas que ocorrem no nosso dia a dia, tem sempre uma sensação e um sentimento que acompanha. Pode ser uma sensação boa, ou pode ser uma sensação que não é tão agradável. E é muito importante, nesse segundo componente, estar atento às sensações corporais. Porque, às vezes, nós estamos vendo uma situação conflituosa, às vezes uma situação desconfortável, e o primeiro que dá o sinal de alerta é o corpo. Ele trava, ou ele relaxa, ou começa a ter taquicardia, ou dá um nó na garganta, sabe? O corpo, ele reage, o corpo, ele vai falando. Então, é o primeiro sinal que dá, né? Então, perceber essas sensações corporais. Olhar para elas, olhar para as sensações que vêm junto. Inclusive no outro. Inclusive no outro. Né? Mas quando a gente começando, olhando primeiro para a gente, perceber o que está acontecendo. E aí vem o sentimento que acompanha. Eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou triste, eu estou aborrecido, né? O que está acontecendo aqui dentro com esse fato? Porque a sensação e o sentimento, ele é como uma bússola. Ele te encaminha para o terceiro componente, que é a necessidade. E aqui vale a pena ressaltar que, para o Marshall Rosenberg, as necessidades, diferente de outras linhas, elas dizem respeito às necessidades básicas, mas dizem respeito aos valores universais. Amor, confiança, escuta, compaixão, equilíbrio, reconhecimento. E essas necessidades, elas são comuns para todo mundo. Todas as pessoas têm as mesmas necessidades. O que vai variar? É o grau de importância que ela tem naquele momento da minha vida. Se você vive num país onde existe um certo controle, uma certa ditadura, talvez liberdade esteja em primeiro lugar. Mas se você vive em outro país, talvez seja outro reconhecimento, pode ser outro valor que naquele momento seja prioritário. E dependendo do momento de vida, essas prioridades também vão mudando. Mas, independente da intensidade ou da prioridade, todos temos as mesmas necessidades. Então, hoje nós olhamos a questão dos conflitos, né, tantos conflitos internos, conflito em empresas, conflitos mundiais, numa escalada. O Marshall, ele trabalhou muito com conflitos, ele como mediador entre várias nações. Então, o processo, ele é o mesmo. Porque quando você chega na necessidade, cessa o conflito. Porque o que ele diz? Que o que gera o conflito, o desentendimento nas relações intrapessoais, pessoais, familiares, de trabalho e das nações são as estratégias que cada um escolhe para atender a essas necessidades. E Edza, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre essas estratégias e sobre como a gente consegue perceber as nossas necessidades. Mas eu vou te pedir um minutinho, porque a gente vai entrar num breve intervalo aqui do nosso Papo Supre e a gente volta já. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do Papo Suprem, entrevistando Edza Lopes. Estamos falando de comunicação não violenta. Edza, você estava falando agora há pouco sobre as estratégias que a gente utiliza para atender ou não aquela necessidade. Pode dar continuidade? Posso sim. Por exemplo, se você vê uma família, né, por exemplo, relação de pais e filhos. Segurança é algo importante para os pais.
também é importante para os filhos. Lazer também é importante para os pais, também é importante para os filhos. Onde entra a divergência e o conflito? Nas estratégias que cada um visualiza para atender a essas necessidades. O filho, ele tem uma estratégia diferente, tem um olhar diferente do pai. Então, quando os dois chegam nessa necessidade de lazer, que é importante, e de segurança, eles podem conversar, negociar, para chegar num consenso de como garantir o lazer e a segurança que ele quer, mas garantindo também a segurança que o pai precisa. Equilíbrio. Um equilíbrio. Então, eles vão conversando até chegar num consenso. Tudo bem, você pode ir naquela festa, mas eu vou levar e eu vou te buscar. Né? Então, eles vão negociando, vão conversando, né? Para que possa atender a necessidade de um e a necessidade do outro. E isso vai ocorrendo em outras escalas, né? Tantas escalas profissionais, muitas vezes se cobra um relatório para o servidor, mas falta clareza, né? Então, o servidor às vezes necessita de clareza sobre quais são os itens que estão sendo cobrados deles. Tá? Então, a eficiência é uma necessidade para os dois, só que um necessita de maior clareza dos itens que precisam compor aquele relatório. Né? Então, aí, quando ele consegue ter clareza daquilo que ele precisa, da necessidade, fica mais fácil ele buscar estratégia ou fazer o pedido, porque o pedido é o nosso quarto componente, que é a expressão daquilo que é importante para mim, que é a expressão daquilo que é valoroso. Agora você falou em escuta no primeiro bloco. Essa escuta é uma escuta ativa? Sim. Como se dá essa escuta? Porque muitas vezes a gente escuta o outro, mas é querendo colocar a nossa razão em cima. Como ativar essa escuta de uma forma mais empática? Olha, aí tem uma coisa muito interessante, que é até uma atividade que nós fazemos nos cursos. As pessoas chamam de escuta, mas muitas vezes não estão escutando. Se você vem falar comigo, né, você vai me contar alguma coisa que aconteceu e eu estou aqui, eu não estou ouvindo. Você vai me contar a mesma coisa e de repente eu começo a ouvir assim, aconteceu isso comigo, mas nossa, mas foi muito engraçado, porque eu parei de te ouvir porque eu enganchei com algo meu. Não te escuto mais. Perdeu a escuta. Já perdi a escuta. Que é uma necessidade que o outro tem. Que é uma necessidade que o outro tem, já não estou mais ouvindo. Tá? Ou pode dar conselho, você começa a falar assim, olha, nessa situação eu sei o que é melhor para você. Você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, porque eu já passei por isso, é isso que você tem que fazer. Ou competir com sofrimento. Menina, isso não foi nada, você nem sabe aquilo que eu passei. Nossa Senhora, nem chega. O seu foi fichinha, o meu foi dramático, sofrido. A competitividade mesmo, na vitimização. Exatamente. Então, todas essas formas não são escuta. Porque quando nós falamos em escuta, que é uma escuta ativa e é uma escuta empática, eu olho nos olhos, eu estou em primeiro lugar no estado de presença. No aqui e agora eu estou presente para ouvir você. Eu não estou preocupada com o que eu já fiz ou com o que eu vou fazer. Nesse momento existe eu e você. E eu estou olhando para você e eu vou te ouvir. Atenta a tudo que você estiver me falando. E aí quando você terminar, e normalmente quando a pessoa dá um respiro, né, é porque ela finalizou. E aí você pode perguntar, aí sim você pode perguntar, eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Eu vivi algo parecido, você gostaria de ouvir? Eu li algo num livro que talvez fosse interessante, você gostaria de saber sobre isso?
E aí eu dou a liberdade do outro dizer sim ou não nesse momento, não preciso. Ou, ai, que bom, eu gostaria de ouvir. Mas primeiro eu escuto. Depois eu posso me colocar à disposição dele. Eu estou aqui, se você precisar, eu estou aqui para você. Mas a gente escuta. Perfeito, Edson. E você pode trazer mais exemplos de uma comunicação não violenta numa relação interpessoal de família? Você falou o filho que quer ir para uma festa, mas pode trazer algum outro exemplo de como seria uma comunicação violenta e uma comunicação não violenta? Olha, a comunicação não violenta, ela está muito voltada a uma linguagem você. Na comunicação violenta, nós costumamos dizer, viu o que foi que você fez? Isso tudo é culpa sua. Acusativo. É acusativa, julga, critica, né? Então, é uma linguagem que eu já parto de um pré-julgamento de que aquilo que o outro fez é errado. E se está errado, alguém tem que ser punido, porque com certeza eu estou certa. Não sou eu. Com certeza eu estou certo. O outro é que está errado. Entendeu? Porque a verdade está comigo. Então, ele precisa ser punido, ele precisa reconhecer que errou. E precisa se corrigir. Então, aí nós temos uma linguagem violenta. Na CNV, é uma linguagem que não busca culpados. Ela não está interessada em quem está certo ou quem está errado, quem é bom ou quem é mau. A CNV, ela está interessada em abrir o canal de comunicação, ter o poder de autoescuta para ver qual a minha necessidade, ter o poder de escuta do outro e buscar as nossas necessidades. Quando eu tenho clareza das nossas necessidades, vamos buscar formas de atender. Então não me interessa quem está certo ou quem está errado. É uma outra lente de perceber isso. E eu quero dizer que isso não é uma coisa tão fácil de fazer. Às vezes olhar aqueles componentes assim, que interessante, é simples. É simples. Muito simples. Vai praticar. Vai praticar. Então, por isso que eu digo que a comunicação não violenta, isso já dizia Dominique Barter, não tem mestrado, não tem doutorado, não tem especialização, não tem título, ela é vida. Ela é vida. Então eu digo, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. O primeiro passo é você ter consciência de que existe uma outra forma de você se expressar. Ter consciência disso. Depois você começa a experimentar. Uma hora dá certo, outra hora não dá. Quando não dá, você se recolhe. E aí você vai perceber o que foi que aconteceu. O que você estava sentindo, qual a sua necessidade que não estava sendo atendida. E quando outro fato ocorrer, às vezes com a mesma pessoa, com outra pessoa diferente, você vai poder dar novas respostas. E às vezes isso exige um tempo de autoempatia, e dentro da CNV eles costumam dizer que às vezes a gente precisa de um amigo empático. O amigo empático é quando nós estamos muito mobilizados emocionalmente e que fica até difícil fazer autoempatia. Então a gente precisa que alguém faça empatia com a gente. Então esse é o papel do amigo empático, nos ouvir. E eu vou falar aqui um exemplo pessoal, não vou trazer exemplo de ninguém. Eu estava num trabalho terapêutico e ocorreu onde nós íamos de duplas, né? Então cada semana ia uma dupla. E houve um evento dentro desse trabalho, onde uma das terapeutas pediu que uma mãe que estava com a criança, quase no final do trabalho, se retirar. E o grupo ficou muito mobilizado. E eles nos trouxeram essa questão. Meu primeiro movimento foi assim, meu Deus, que horror! Primeira coisa que eu julguei. Julgar. A primeira coisa foi o julgamento. Falei, não, mas eu tenho CNV. Mas eu estava muito mobilizada. Aí chamei minha amiga. Falei assim, vamos marcar, pedir uma reunião com o grupo, vamos conversar com o grupo de terapeutas. Aí eu fui treinar, aí a gente treina igual o passinho, sabe? Quando isso aconteceu, eu me senti, porque se Edza, olha seu corpo, olha como é que ele está movimentado. Peraí, o que está enganchando aí?
Essa colega, a forma como ela se expressa, lembrava meu pai. Então, cada vez que ela falava, eu enganchava. E quando eu enganchava, eu reagia como eu reagia com meu pai. Aí eu precisei respirar, eu precisei acolher aquele sentimento e dizer assim, poxa, aquela minha colega não é meu pai. E o sentimento é seu. O sentimento é meu, o gancho é meu, o nó é meu, sabe? E aí, quando eu consegui fazer isso, eu falei assim, como será que se sentiu a minha colega fazendo um trabalho de terapia comunitária, onde tinha alguém falando das suas dores, dos seus problemas, e tinha um grupo mobilizado e uma criança circulando? Como será que ela se sentiu? Qual a necessidade dela como terapeuta que não estava sendo atendida? E aí eu consegui voltar. E quando eu cheguei na reunião, eu cheguei pela necessidade. Eu cheguei completamente diferente. E aí ela estava um pouco armada, né? Mas aí eu cheguei e falei assim, olha, nós somos terapeutas. Essas são as nossas necessidades como terapeutas. Tem atender a necessidade também da nossa clientela que vem. Quando esse fato ocorrer, que uma mãe tiver com uma criança, a criança não quiser ficar junto com as outras, que essa instituição tinha um atendimento de brincadeiras, né, com as crianças, o que nós podemos fazer? E aí eu trouxe o fato, eu trouxe a necessidade, e aí o grupo pôde levantar uma série de estratégias possíveis de ser feita quando uma mãe que precisava daquele atendimento estivesse com uma criança. Como acolher a mãe, acolher a criança de forma que o trabalho terapêutico pudesse evoluir. Né? Então, você percebe, eu já tinha anos de CNV. Então, às vezes, estamos muito mobilizados e às vezes precisamos de uma terceira pessoa que nos escute e nos ajude a fazer esse processo de autoempatia e separar o que é meu do que é do outro. Perfeito, Edsa. E como é importante, uma única pessoa que se cura, ela consegue curar o seu ambiente. Muito bonito o seu exemplo. Agora estamos finalizando o nosso Papo Suprem, infelizmente, mas a gente tem 30 segundinhos para você levar uma mensagem inspiradora para que as pessoas busquem a CNV, esses benefícios, para que melhorem as suas relações interpessoais. Bom, eu posso falar de mim. Bom, existe uma Edsa que tinha muita dificuldade de se expressar, tinha muito medo de agredir o outro, por isso ela engolia. E esse processo de engolir é um processo de adoecimento. Então a CNV me trouxe essa expressão autêntica, onde eu consigo estar em paz comigo e em paz com o outro. Então eu vejo a CNV como um processo de melhoria da qualidade das relações com você mesmo, com as pessoas com quem você convive e com o mundo no qual você habita. Né? Então eu acredito que a CNV é um processo de cultura de paz, com você, com o outro e com o mundo. Perfeito, Edsa. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, por todas essas informações lindas que você nos trouxe. Eu é que agradeço, Luana, prazer de estar aqui com você. Finalizando o nosso Papo Suprem, acompanhe nossas redes sociais, estamos no canal 2 da NET TV e no YouTube.